Eu sempre fui um cara meio preconceituoso com o jiu-jitsu, tá ligado? Eu achava que o jiu-jitsu, ele era coisa de chola, entendeu? Recentemente eu comecei 2 projetos na minha vida, né? Projeto número 1, aprender inglês. Mas não porque eu tinha brisa de viajar para outros países e tal. Eu comecei a aprender porque eu vi uma oportunidade de fazer uma grana a mais, né? Que é fazer o conteúdo que eu já faço. Que nem tá aqui no carro trocando ideia, tal, que eu faço nos meus outros canais só que em inglês, para eu atingir o público gringo. Para você ter uma ideia de diferença, né? O CPM brasileiro, CPM é custo por 1000. Quanto eu ganho a cada 1000 visualizações? Aqui no Brasil gira em torno de $1, tá ligado? Às vezes 1,20, às vezes 90 centavos, vai da época. Nos Estados Unidos, o CPM gira em torno ali de 6, 7 dólares. Olha a diferença, entendeu? Então, tipo assim, se eu fizer 100 visualizações lá, é mais lucro do que eu fazer, sei lá, 700 aqui, entendeu? 700, 1000 visualizações aqui. Então, nem sei se eu fiz a conta direito, mas vocês entenderam a diferença de $1 para 7 dólares. E aí eu comecei a estudar inglês, né? E aí de uns tempos pra cá, eu tive uma brisa do seguinte, falei, mano, começou a aparecer muito conteúdo de americanos fazendo o caminho contrário do que eu tô fazendo, que é americanos fazendo conteúdo para brasileiros. Ou seja, americanos nativos aprenderam português para poder ensinar inglês para os brasileiros. E aí eu olhei e falei, caraca, ali tem uma janela de oportunidades. Até então, o meu estudo no inglês, ele estava voltado unicamente a eu falar e a outra pessoa entender. E não o contrário, eu não me preocupava em eu entender a outra pessoa. Então, quando eu estudava sempre me preocupando se o que eu falasse, a outra pessoa entenderia. Eu estudo com o ChatGPT e com o Grok. O Grok é a inteligência artificial do Twitter. Eu pago ambas, entendeu? E aí, lógico, a gente usa para tudo quanto é coisa. Eu não pago só para aprender inglês. Mas aprender inglês é mais uma coisa que eu posso usar essas duas IAs. Tô aprendendo legal. E aí nessa eu comecei a estudar o contrário. Eu comecei a estudar, sempre que eu estudava era eu falando em inglês e o ChatGPT e o Grok falando em português comigo. De uns tempos pra cá eu mudei isso. E eu comecei a conversar também, falar pro ChatGPT e pro Grok também falarem em inglês, porque eu queria entender, ter o listening, né, que fala, eu queria entender também o que estava sendo falado. Porque meu pensamento foi, cara, eu posso fazer uns podcasts com esses gringos, que são nativos, entendeu? Puta janela de oportunidade, pensa bem. Calhou da gente fazer uma viagem pro exterior, né? A gente foi pra Roma. Calhou mesmo, tipo assim, tava tendo um campeonato mundial de skate lá e um brother que mora lá falou, pô, mano, tá tendo um campeonato aqui, você não quer mandar o Jamal aqui passar uns 15 dias, tal, não sei o quê. E esse brother é o James, né? Ele sempre falou, deu viajar mesmo. Ele falou, não, negão, você tem que ver aqui aqueles amigos que você tem que tá lá fora e fala, mano, você tem que ver isso aqui com seus próprios olhos. E aí eu falei, quer saber? Vamos todo mundo. Passar uma semana só, né? Vacilo, meu. Devia ter passado uns 15 dias. Passamos uma semana em Roma. E você vê como é que é louca a coisa, né? Aos 46 anos, eu resolvo aprender inglês. Com a pretensão de fazer conteúdo em inglês. Sem pretensão nenhuma de conversar com gringo. Sem correr atrás de conversar com gringo, nada. Conversando só com inteligência artificial. Meu primeiro contato com o inglês foi justamente dentro do avião. Quando eu precisei reclinar, minha primeira viagem de avião, eu nunca tinha viajado de avião, nunca entrei num avião, entendeu? E passei 12 horas dentro de um avião, né? E aí, eu entrei no avião, sentei na poltrona, e aí precisei reclinar a poltrona, porque a pessoa que estava sentada à minha frente reclinou e ficou uma posição horrível lá pra mim, e eu não estava conseguindo reclinar a minha poltrona. Pedi lá pro aeromoço, não sei como é que se diz, né? Aeromoço, comissário de bordo, sei lá. E aí ele olhou pra minha cara e disse aquela frase, mano, que faz qualquer um tremer as pernas, que é: eu não falar português. Aí eu mandei, do you speak English? Aí ele falou, yes. E aí foi. E o mais louco, hein? O meu iPhone, a Cleide fez não sei o que ele tá tipo pra iPhone de negócios, iPhone Business, uma coisa assim, uma configuração que tem nele. E eu não conseguia conectar no Wi-Fi do avião. E aí eu peguei esse aeromoço aí pra ele ser o meu melhor amigo, mano. Já chamei ele de novo. Tive que explicar pra ele em inglês que o meu Wi-Fi não estava funcionando. Obviamente aos trancos e barrancos, né, gente? Porque eu queria muito que o meu Wi-Fi do celular funcionasse. Pra qualquer dúvida que eu tivesse, eu tirar ali na internet. Mas não teve boi. Foram 12 horas, vira e mexe eu precisando de alguma coisa que fosse pra mim ou pra minha família. E eu desenrolando com esse indiano
Que é esse indiano e italiano. Tô falando indiano, mas ele é italiano, entendeu? É que ele tem cara de indiano. E aí, tipo, a gente foi trocando e eu, caramba, mano, fiquei mó feliz. Cheguei na Itália, consegui conversar com pessoas em inglês e tal. E aí, quando eu tava lá no James, né, o James, ele trabalha ele é faixa preta de jiu-jitsu, ele dá aula de jiu-jitsu lá na Itália. Esse trampo todo que eu tô te falando aqui, esses 5 minutos que eu tô conversando, é justamente pra entrar nesse assunto agora. Eu sempre fui um cara meio preconceituoso com o jiu-jitsu, tá ligado? Eu achava que o jiu-jitsu, ele era coisa de chola, entendeu? Preconceituoso mesmo. Falei, mano, que nada a ver essa luta toda se agarrando e tal. Eu entendo que ela é perigosa, eu entendo o quanto um mata-leão é forte, tal, não sei o quê. Mas eu falei assim, mano, eu duvido que eu gostaria de fazer isso daí, né? Porque eu olhava de longe e falava, mano, isso daí não é pra mim. Aí o James, que é faixa preta, tem uma academia lá e tal. E aí ele falou, pô, negão, vamos fazer aí, mano, uma aula tal, nem que seja só pra gente gravar. Aí eu falei, quer saber? Vamos fazer, mano. Foi no último dia que eu tava lá, mano. Último não, penúltimo dia que eu tava lá. E aí pô, mano, eu acabei gostando, velho. Aí cheguei aqui no Brasil, falei pro James, falei, mano, vou procurar uma academia, velho. Cacei uma academia, achei uma perto de casa. E tô curtindo, aos 46 anos, e tô fazendo uma nova modalidade. Tipo assim, 2 coisas novas na minha vida, entendeu? Aprender inglês, no começo foi por um motivo profissional, e depois por eu conseguir conversar lá na Itália em inglês, porque, mano, o italiano não entende português. Não adianta você falar em português com o italiano, que ele não entende, por mais que... E é estranho porque você consegue entender muita coisa do que eles falam, mas eles não conseguem te entender, mano, eles não entendem nada, não existe esforço nenhum dos caras para entender você falando em português. Já você falando em inglês, existe essa troca. Eu acredito, até conversei isso com outros camaradas, né? Eu acredito que isso acontece porque o inglês não é a língua nativa do cara. Não é a língua mãe do cara. Ou seja, ele tá na mesma posição que eu, tá ligado? Ele teve que aprender também uma nova língua. Então, existe ali uma empatia na hora da conversa. Eu tava falando isso com um brother que mora lá na Nova Zelândia e ele falou que é mais ou menos isso mesmo. Ele falou, negão, é muito mais fácil conversar com um cara que teve que aprender inglês do que com um nativo. Porque o nativo, às vezes, ele não tem paciência, ele não é que nem a gente. A gente tem paciência com o gringo. Eles normalmente não têm. Entendeu? E aí, mano, o que eu quero dizer com esse vídeo aqui é o seguinte, mano. Só vai, mano. Não fica com essa parada de, amanhã eu continuo, amanhã eu começo, semana que vem eu começo. Que às vezes, mano, você deixa de fazer umas paradas na sua vida, tá ligado? Eu sempre fui esse cara, mano, que quando eu quero fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Até outro dia eu tava treinando boxe, porque eu queria ver como que era treinar boxe. Tá ligado? Não continuei porque eu precisei fazer a cirurgia do olho, e aí agora com o meu olho eu não posso mais fazer sparring. Eu usava óculos, tal, pra você que tá me conhecendo agora. Eu usava óculos, aí fiz a cirurgia pra não usar mais óculos, tá ligado? Mas é o que eu falo, mano. Essa cirurgia mesmo, mano, eu me arrependo de não ter feito ela, ó. Olha, eu tava gastando 1 barão, velho, pra fazer um óculos, mano. Gastei 5 mil pra não usar mais óculos. E 1 barão é por ano, viu? Porque qualquer coisinha arranha a lente. Quando você vai ver, você tá tendo que comprar lente de novo. Qualquer coisinha, no meu caso que eu ando de skate e tal, derruba a armação, usou a armação, é mó boi zoar a armação. Esquece e vai dormir com a armação, você acorda, tá toda torta, tá ligado? É meio merda mesmo. E hoje com a cirurgia, nossa, minha vida é outra, velho. Mó barato. Mó barato não usar óculos, é muito doido. Isso eu usava óculos desde os 4 anos de idade, tá ligado? Então, mano, não deixa os bagulho pra amanhã, tá ligado? Mas eu tô velho. Eu queria fazer isso, mas eu já tô velho. Não, você não tá não, mano. Eu tô fazendo jiu-jitsu, mano. Minha cabeça não é de, quando eu vou conquistar minha faixa preta, quando eu vou correr campeonato. Não, mano, eu tô fazendo uma nova atividade, que eu tô gostando. Que a cada aula eu tô falando, caramba, que da hora, mano. E eu não tô batendo em ninguém, eu tô muito pelo contrário, tô sendo amassado por uns moleques que tem idade de ser meu filho e metade do meu peso. Não tô nem zoando. Eu vou deixar aqui o videozinho pra vocês aqui, mano. Esse menino aí, até narrei um videozinho que eu postei lá no Insta lá. Vou deixar aqui pra vocês assistirem. E é isso, mano, ó. Deixa um comentário aí, o que você achou desse vídeo, tá ligado? Dá uma moral pro negão aí quando você for comprar lá na Grupo Suplementos. Usa o meu cupom, que é o cupom Negal. Já fortalece bastante o meu trabalho aí. Deixa pergunta também, mano, que eu vou responder umas perguntas nesse canal aqui. É mais fácil do que eu responder nos outros, tá ligado? É nóis, tamo junto. Aí, tá vendo esse negão bonitão aí, ó, amarrando a faixa, amarrando o seu kimono? Pois é, sou eu que aos 46 anos de idade, 110 quilos na cabeça, resolvi fazer uma nova atividade. Eu tô na minha 2ª semana de jiu-jitsu. Esse maninho que tá fazendo comigo aí é o Caio. O Caio tem metade do meu peso e tem idade de ser meu filho, ó. Caio faixa azul, né? Esse exercício é o seguinte, mano. Você tem que dar a queda, travar o cara ali com as pernas. O objetivo do Caio, por exemplo, é tirar minhas pernas dali, ó. E como você pode ver,
Eu tô quase conseguindo segurar ele, mas aí eu vou perder pro meu peso e pra minha falta de condicionamento físico, que eu vou estar morrendo. Não era pra eu estar fazendo esse exercício, na verdade, né? Meu professor falou que eu ainda sou novo, não devia estar fazendo. Mas eu pedi pra ele pra fazer porque eu achei da hora ver a galera fazendo e queria fazer também. Aí ele falou, ó, faz com o Caio ali. O Caio é mais magrinho e tal, né? Na hora eu pensei, pô, vou machucar o menino, mas não, mano. Você não tem noção de quanto esse menino aí é forte, mano. Isso é muito doido isso no jiu-jitsu, mano. Ó, ele tava apertando a minha barriga, ele apertando mesmo, não era só segurando as pernas para que eu não conseguisse tirar. E aí, claramente, ele me deu um boi, né? Como você pode ver, eu mal enfiei a mão ali para tirar as pernas dele ali, depois travei porque ele tava me explicando como que fazia essa parte aí, e agora ele vai explicar como que seria mais fácil, né, de eu descruzar as pernas dele ali, ó. Ou seja, tinha logo o macete ali de esticar minha perna, né? Que era o que ele tava tentando fazer e eu tava sem querer tirando a perna dele. Foi muito sem querer mesmo, isso aí foi meio instinto. Eu só fui entender depois que ele me falou ali, né? E aí a gente tentou de novo, só que dessa vez eu estava claramente morto. Mas aí sou eu que ataco, né? É estranho falar ataca porque eu tô na parte de baixo, né? Dá a impressão que eu tô em desvantagem, mas não. Olha lá, eu tinha que travar minha perna. Fiquei muito feliz de saber que meu joelho conseguia... Olha lá eu afastando a perna dele, ó. Fiquei muito saber de que meu joelho tava aguentando ficar nessa posição de boa, que era uma coisa que eu tinha muita dúvida, né? Que seria, ó. Mano, o que eu posso dizer é o seguinte, mano. Eu já devia estar fazendo isso há muito tempo. Vacilei. Tenho que agradecer muito ao James, que lá na Itália insistiu para eu fazer uma aula com ele lá, eu acabei gostando, eu fui para essa academia, gostei. Agradecer muito ao Caio aí, que teve maior paciência comigo, entendeu? Porque ele viu que eu tava muito ali no começo ali, me ajudou bastante, e aí você vai ver que eu vou perder de novo para mim mesmo, ó. Eu tava só o pó da rabiola, é isso. Usa o cupom legal lá quando for comprar na Growth e segue o Caio.